Quantas horas por dia eu devo estudar para ser aprovado na residência médica? Essa é uma pergunta que eu escuto, eu acho que desde a época que eu fazia vestibular. Quantas horas por dia tem que estudar para você ser aprovado no vestibular? Residência médica é a mesma coisa. Desde que eu fazia a prova, escutava muito essa pergunta, quantas horas tem que estudar? Bruno, quantas horas você estuda? E até hoje, muitos alunos, muitos colegas e seguidores do Instagram, aqui do YouTube, perguntam quantas horas a gente deve estudar por dia para ser aprovado na residência médica. Então hoje, vou tentar responder essa pergunta para vocês. Meu nome é Bruno, sou nefrologista, sou um dos fundadores do Médico Residente. Além de clínica médica e nefrologia, também fui aprovado na residência médica para ortopedia e recentemente, em 2019, para anestesiologia. Bom, primeira coisa, você deve entender que horas de estudo não são o melhor parâmetro para avaliar o teu desempenho, o teu estudo, tá? Horas, elas podem ser usadas como uma avaliação, né, quantitativa do teu estudo, mas elas não são o melhor parâmetro. Depois eu vou fazer um vídeo especificamente sobre como avaliar a qualidade do teu estudo, mas de fato, horas não são o melhor parâmetro, beleza? Mas é um parâmetro, é uma forma de você se guiar, de você se conhecer, você entender quanto tempo você consegue estudar por dia, na hora de você se programar, né? Então, vale a pena você entender quantas horas de estudo você consegue estudar por dia, beleza? E aí, eu queria trazer o conceito para você de horas líquidas, tá? Porque é muito comum a gente ouvir assim, eu estudo 12 horas por dia, eu estudo 10 horas por dia. Teve dia que eu estudei 16 horas num dia. Mentira! Ninguém consegue estudar 16 horas num dia, tá? Essas 16 horas pode ser 16 horas de bunda na cadeira. Aí pode até ser, mas 16 horas de estudo ninguém consegue. Qual é a média, mais ou menos, da população de tempo de concentração, tempo de foco numa atividade cognitiva? São 4 horas por dia, não mais do que isso, é a média, tá? Estudar requer muito mais atenção, foco e até cognição do que a maioria das atividades cognitivas de uma forma geral. Então, estudo, né? Quem consegue estudar 4 horas líquidas por dia, estudo, seja assistindo a aula, seja lendo uma apostila, seja fazendo exercício, já está muito acima da média da população, muito, muito mesmo. Talvez você esteja aí no 1% das pessoas que conseguem de fato estudar 4 horas líquidas por dia. Então, o que são horas líquidas e como é que você vai medir essas horas líquidas? As horas líquidas nada mais são do que a quantidade de horas, o tempo que você passa, de fato, concentrado no seu estudo, tá? Porque é muito comum a gente falar, eu estudei 6 horas só hoje de manhã. Beleza, você programou 6 horas de estudo, você pode não ter feito mais nada naquela manhã, além de estudar, mas durante esse período, você levantou para o banheiro, você foi resolver alguma coisa, tua mãe te chamou, teu pai te chamou, a esposa te chamou, passou um tempinho no Instagram, e aí foi deitar um pouco no sofá. Então, isso não conta como horas líquidas de estudo. Muitas vezes não é incomum isso, a gente às vezes botar lá 4 horas de estudo, acho que tem 4 horas, mas se você for contar horas líquidas, não passa de 1h30 de estudo, tá? Então, como é que você vai saber quantas horas líquidas você teve naquela sessão de estudo? Muito simples. Você vai pegar um cronômetro, pode ser seu celular, e aí você sentou na cadeira, abriu seu livro, começou a assistir aula, começou a resolver questões, você liga o cronômetro, tá certo? E aí ligou o cronômetro quando tiver qualquer tipo de distração, como eu falei, pegou o celular para ver o Instagram, levantou para ir no banheiro, para tomar uma água, tomar um café, a vizinha chamou, qualquer coisa, deu uma pescada, uma cochilada, qualquer coisa que você começar a desconcentrar, perder o foco no estudo, você pausa o cronômetro, tá? E aí quando você voltar, você recomeça. E aí, lógico, quando você começar a perceber que você está cansado, está viajando, não está conseguindo render, você já para o cronômetro e vai descansar. Não adianta, quando você está nessa situação de estar cansado, né, não adianta você ficar insistindo ali, você só vai gastar horas de estudo, mas você vai ter muito poucas horas líquidas quando você está nesse momento mais cansado. Tá? Então, você conseguiu estudar ali 1h30 líquida, num período, num turno, já faz um descanso, para ali 15, 20 minutos, toma um café, uma água, relaxa um pouquinho, né? Vai deitar alguns minutos ali, e aí você volta, tá? Aí você volta, só que é normal que quando você volte, você não vai conseguir render a mesma quantidade de horas líquidas que você conseguiu render na primeira sessão de estudo. Talvez você consiga render agora 1 hora, 50 minutos, tá? E aí se você conseguir render 2 horas, 2 horas e meia num período de estudo, pô, tá bom demais, tá bom pra caramba. E aí você completa, né, suas 4 horas da tarde ou à noite, dependendo do horário que você tiver reservado para estudar. Então, você conseguir estudar 4 horas líquidas por dia, de segunda a sábado, né, nem domingo, 24 horas líquidas por semana, você é um fenômeno, você está no 1% da população que consegue ter esse rendimento de estudo por dia. Agora tem que ser fiel, tá? Parou qualquer coisa o estudo, você pausa o cronômetro e aí você faz a tua média na semana, tá? Toda vez que você terminar uma sessão de estudo, você anota no papel mesmo, faz uma tabela. De manhã, estudei 1 hora líquida. De tarde, 1h30 líquida. De noite, mais 1 hora líquida. Aí você vai fazendo essa tabela, no final, ao longo da semana, você consegue ter uma média quantas horas por semana líquidas você consegue se dedicar ao estudo.
E aí você pode estar se perguntando agora, Bruno, 4 horas por dia é pouco, né? Não, se eu quiser passar numa instituição mais concorrida, numa área mais concorrida, 4 horas líquidas de estudo é muita coisa. Às vezes a gente pensa assim, 4 horas, todo mundo fala que estuda 4 horas, eu conheço um monte de gente que estuda mais, 8 horas, mas como eu falei, 8 horas de estudo não dá, muito difícil dar 4 horas líquidas de estudo por dia, tá? Agora, lógico, se você começa a ter essa consciência dos seus períodos que você realmente está fazendo horas líquidas de estudo, pausando o cronômetro e tal, você vai começar a ter mais consciência da tua produtividade no estudo. Então, você não vai mais gastar aquelas horas, né, sonolento, cansado, distraído, vendo Instagram, né, olhando a mosca ali que passa na tua janela, o passarinho fica minutos ali viajando naquele passarinho, naquela mosca. Você quando começar a perceber que está nesses momentos aí, é hora de você parar o teu estudo um pouquinho, parar aquela sessão e você só volta talvez no outro turno, né, ou fazer um descanso mais prolongado. Então, as horas líquidas servem muito para isso, para você se conhecer, saber quanto você aguenta de fato estudar durante determinado período, tá certo? E só para você ter uma noção, Michael Phelps, campeão olímpico, ganhou diversas medalhas, não lembro nem quantas foram, mas foi o recordista de medalhas olímpicas na natação até hoje. Ele treinava 6 horas líquidas por dia. Veja, um dos maiores atletas de todos os tempos treinava 6 horas líquidas por dia. Então, você estudar 4 horas líquidas por dia, eu acho muito bom, muito massa. Mas, como eu disse lá no começo do vídeo, horas líquidas não são o melhor parâmetro para você avaliar o teu desempenho no estudo, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso em outro vídeo, eu vou trazer um vídeo só sobre isso. Mas então, qual é a magia, qual é a importância de você saber suas horas líquidas de estudo por dia? Se você sabe que você consegue render no máximo 4 horas líquidas por dia de estudo, né? Se a tua média, você fez lá ao longo de algumas semanas, e aí você fez a média, 4 horas, ou até menos, não? 4 horas, como eu falei, é muito. Às vezes a pessoa consegue estudar só 2 horas, 3 horas, 2 horas e meia, beleza, não tem problema. 2 horas e meia líquidas de estudo também é muita coisa. Então, se você se conhece, você sabe que você consegue estudar somente 2 horas e meia de estudo por dia, então quando você já bater ali 2 horas e meia até 3 horas, então não adianta você forçar mais, não adianta você ficar sentado na cadeira, eu vou ficar aqui olhando para o livro para ver se eu estudo mais alguma coisa, para ver se eu consigo tirar mais alguma coisa, extrair mais alguma coisa desse estudo, ao invés de você estar descansando, ao invés de você estar relaxando, ao invés de você estar fazendo alguma coisa divertida, né? Porque descanso, aqueles momentos de descanso, de prazer, de tirar a cabeça do estudo, fazer uma atividade física, estar com a família, isso também é produtividade. E aí eu vou trazer depois alguns vídeos também sobre dicas de produtividade, para você aumentar a sua produtividade ao longo do dia e também no estudo, né? Nas próximas semanas eu vou falar também bastante sobre isso. Mas voltando aqui ao assunto, né? A magia das horas líquidas é justamente você se conhecer, saber quantas horas por dia você de fato consegue estudar, para você poder otimizar mais o teu tempo, né? Para você poder fazer as coisas que você realmente tem que fazer. Às vezes, já estudei minhas 3 horas aqui hoje, eu sei que eu não vou render mais. Então, vai passar um tempo mais com a tua família, vai resolver outras coisas do banco, coisas do trabalho, vai fazer outras coisas, tá? Porque estudo para você já deu aquele dia. Esse é um dos principais motivos de você ter essa métrica das horas líquidas de estudo por dia. E com isso, né, o estudo vai ficar muito menos cansativo, vai ficar muito menos chato, né? Por que o estudo é chato? Porque você percebe que você passa muito tempo sentado ali olhando algum material sem render. E a sensação que tá é, meu Deus, tô perdendo tempo, né? Tô aqui sentado, matéria chata danada, não tô rendendo nada, tô perdendo meu tempo. Então isso acaba ficando uma coisa chata. Então quando você já conhece os momentos que você tem mais rendimento, quantas horas líquidas de estudo você consegue estudar por dia, quais são os momentos, você lembra que você faz a tabela, manhã, tarde e noite, né? As horas líquidas que você estuda por dia, quando você sabe cada dia da semana, quanto tempo, cada turno do dia, qual é o horário que você consegue ter mais horas líquidas de estudo, você tá com a tua estratégia de estudo muito mais avançada do que a maioria das pessoas. Então, se a tarde da terça-feira é o melhor dia para você estudar, o dia que você tem mais horas líquidas de estudo, então, bota aqueles assuntos mais complicados, aqueles assuntos mais difíceis, né? Aquelas revisões mais densas que você tem que fazer, bota naquele horário ali. Tá? E aí você vai começar a ser muito mais produtivo no estudo, vai começar a ter mais prazer, porque teu estudo vai render, não vai ser mais aquela coisa chata, e você vai começar a se empolgar mais com o estudo, e vai ficar mais animado. E aí, quando você começa a perceber os ganhos que você tem com o estudo, aí a curva só faz subir. Você se empolga mais, você estuda mais, as tuas horas líquidas, elas ficam bem mais líquidas, ficam bem mais produtivas, e aí você consegue até aumentar a tua quantidade de horas líquidas por dia, que você está mais motivado, e aí teu estudo começa a partir para um outro nível. Beleza, pessoal? Então, quando for estudar da próxima vez, bota um cronômetro ali para você marcar quanto tempo você passa de fato com horas líquidas de estudo. Para você se conhecer melhor, traçar a tua estratégia melhor e ter mais tempo livre, né, para fazer outras coisas que não só estudar. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado.
Se ajudou e não deu um joinha aí, um gostei, e não se inscreveu e nem compartilhou, já aproveita para fazer isso agora e a gente se vê na próxima semana.